Oi, Olá, boa noite. Tudo boa bem? noite, Você tudo viu que bem? eu já errei logo de cara aí, né? Deu um probleminha aí, tive que encerrar e começar de novo. Mas acontece, normal, né? Tranquilo. Já vi Você que tá já me vendo bem? Tá me vendo tô, bem aí? tô Tá meio tudo bem, né? escurinho, né? Tá bom, né? Pronto. É, eu acho que tá Já vi bom. que já entrou aí a Patrícia, a Vanessa, minha cunhada Marília. Minha mãe já Beijo pra entrou todos. aí também. A Gorete. Obrigado, bem-vindos a todos aí para a gente começar a nossa live de hoje. Queria dar uma boa noite para todo mundo, para começar. Gratidão aí por Avisar que hoje a Léo vai ficar no background, no backstage aí, né? Hoje somos eu e a Jan e a Léo vai ficar aí acompanhando a gente aí no chat, né? E queria lembrar todo mundo para, por favor, continuar enviando sugestões de temas para a gente poder ir atrás aí nas próximas lives, né? Para que a gente possa falar de assuntos que vocês estejam afim, né? De saber. E a Carol já entrou, Jean? Não, a Ainda Carol não. não entrou ainda não. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Outra coisa, dúvidas. Queria pedir já desculpas por antecedência se a gente não conseguir acompanhar todas as perguntas, porque falar e anotar ao mesmo tempo eu tenho um pouco de dificuldade. Cris, Cris. Mas mandem as perguntas que a gente vai tentando aqui responder conforme vão surgindo. Se não der para responder hoje, a gente responde para vocês diretamente depois da live, ok? Minha tia, primeira vez que entrou, minha tia Marli, obrigado. Eu queria agradecer a Carol, mas ela não entrou ainda, né? Não, conforme ela entrar, a gente agradece pelos Mas posts assim, aí. ó, em público, depois a gente agradece ela quando ela entrar, mas a gente queria agradecer a Carol Cravo, porque ela está nos ajudando aí com a questão Dos posts dos de posts. Ó, divulgação. a Léo entrou aí. Dos posts, Léo, ela tem beijo, Léo. ajudado. Beijo, Léo. Ela tem nos ajudado aí com os posts. Ficou uma coisa mais profissional, mais bonita aí, que ela. Inclusive, quem quiser, por favor, entre em contato com a gente que a gente encaminha para a Carol, né, Jean? Isso mesmo. De repente, alguém quer fazer algum post mais profissional, mais Chan aí, é só falar com a Carol Cravo, ok? E acho que é isso, né? Vamos começar, Jean? A Vamos, hora que a vamos sim. Carol entrar, a gente. Então, gente, só lembrando o tema de hoje, a gente vai falar sobre mapa natal e, na verdade, as diferenças entre o mapa natal e o mapa de previsões, ok? A Então, a gente gente vai. pode dar uma introduçãozinha, né, sobre astrologia, Isso, só para, né, isso, pelo menos o isso. pessoal que está entrando, que não tem ainda mais ou menos ideia, né, porque tem muita gente que Uhum, gosta e tem gente que é a primeira vez, né, então é bom a gente iniciar pela astrologia. isso. Falar um pouquinho do background da astrologia. Você quer começar, Jean? A Cris entrando aí, beijo, Ô, Cris. Cris, obrigado. Então vamos lá. Vamos lá. A astrologia, ela é um estudo, né, muito antigo, né, gente? Uhum. O som tá bom? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Eu estou ouvindo bem. A astrologia, então, ela é um estudo muito antigo, né? Então, a gente costuma dizer Uhum. que ela é milenar, né? De muitos, Sim. muitos anos antes de Cristo, o homem Uhum. já se guiava pelo céu, né? Então, Exatamente. ele já tinha como referência as estrelas, né? Então, Uhum. parte daí já esse estudo, né? Uhum. Uhum. Coisa legal que é pra gente, que eu gosto de falar, é que assim, muita gente confunde, né, a astrologia, né? Ela acha que a astrologia é uma adivinhação, né? A astrologia não é uma ciência,
e também não é uma adivinhação, né? Pelo Mas, contrário. deixando, te cortando um pouquinho, ela é considerada a mãe da astronomia, porque ela veio antes da astronomia. Exatamente. Lá pelo século XIX, mais ou menos, a astrologia se separou da astronomia, né? Aí a Uhum, astronomia ficou como sendo um estudo físico, né, dos uhum, planetas, né? Então uhum, ela é considerada uma ciência, e a uhum, astrologia ficou com a parte de interpretação mesmo, da influência dos sim, astros na dinâmica das nossas vidas, né? uhum. Então, a gente costuma dizer que ela é um estudo muito completo e matemático, né? Porque não é assim, a gente não chega num mapa astral, por isso que eu falo que não tem nada de adivinhação. Tem muita Sim, coisa de matemática, tudo é muito calculado para se chegar a esse mapa, né? de interpretação, né? É como pegar os hieroglifos antigos e traduzir para nossa linguagem atual, não é? Como a Léo está dizendo aqui, a astrologia, ela estuda os símbolos, né? Exatamente. Por exemplo, se você pegar, eu fiz psicologia, então, assim, a minha referência de psicologia é Jung, né? E o Uhum, Jung, ele era físico, ele era psicólogo, ele era filósofo e ele era um astrólogo também, né? Então, ele uhum. também estudava os símbolos, né? O que representava esses planetas. Então, é assim, a gente vai pegar esses planetas e vai, como é que fala, traduzir em arquétipos, vamos dizer assim. Como a Léo falou agora, arquétipos. Isso. Ó, Olha a a Carol Carol acabou de aí, entrar. Carol, até depois você que volta para o começo e você vê que a gente já te agradeceu e já fez propaganda de você, tá bom? E, então vamos lá. uhum. Na realidade, é um estudo da, como você tinha falado hoje comigo, né, da influência dos astros sobre nós, não é Sobre isso? exatamente. Eu costumo dizer sobre a nossa dinâmica, né? Sobre a Sobre a dinâmica de nossa... vida, né? Isso. Ó, o meu irmão aí, ó, o Leonino, ele falou para mim que quando ele entrasse para me falar do melhor signo do mundo, que é Leão. Você imagina, né? Imagina, né? Nada surpresa, né? Então Não, vamos e direto ao assim, ponto? vamos sim. Daí a gente vai começar falando o que é um mapa natal, né? O que é um mapa Uhum, natal. certo. Então, o mapa natal, ele eu até falei nas outras lives, eu gosto de fazer a comparação de uma foto, né? Então, eu Uhum, até trouxe aqui um mapa. uhum, Então, esse aqui é de um cliente, mas não vem ao caso aí o nome, né? Estou escondendo aqui o nome. uhum. Então, é um mapa. Esse Uma aqui é um mapa mandala, né? astrológico, tá? Uhum, a Eu acho que dá para mandala, né? perceber. Sim. Então, por exemplo, aqui eu costumo dizer que o mapa ele é uma foto congelada, né? Do momento do seu nascimento, né? Então, você imagina que quando você, por exemplo, eu nasci no dia 19 de novembro, às 7h25. Naquele momento, alguém foi lá e tirou essa foto do céu, de como estava esse céu Sim, no momento do meu nascimento. É sim. essa foto aqui, um exemplo, tá? Então, ele está contendo o quê? Ele contém os planetas que estavam Uhum, naquele momento, porque assim, como a gente comenta, né? É, nós estamos aqui em movimento e lá em cima também está, também. né? O Isso que aí a correspondência, né? O que é, o que está no céu está na terra, né? a gente costuma dizer que a astrologia também é uma dessas leis, né? Da correspondência. É um E estudo energético, né? uma das leis herméticas, né? O que está em cima está embaixo, né? Uhum, Então aqui esse mapa ele compõe o quê? 12 casas. O que que são casas? São essas divisões que tem, são 12 signos, então nós temos os 12 signos no nosso mapa. Então, normalmente o uhum, pessoal fala assim: "Ah, não, eu sou de Touro. Eu não tenho esse signo, né?" Não, você tem. Você tem o Sol em Touro. Então, quando você nasceu uhum, lá em maio, dia 5 de maio, por exemplo, você nasceu com o Sol na uhum, signo de Touro.
E aí essa foto congelada, ela vai mostrar onde é que estão dispostos esses planetas, né? Casa, né? E os signos que estão. Então a gente costuma dizer que no mapa astral a gente tem 3 pilares, né? Que seriam os signos, as casas e os planetas, né? Depois vem os aspectos, que é o cruzamento dessas informações para a gente poder fazer essa interpretação. Exatamente. Posso fazer uma comparação aí? Então, para vocês entenderem como funciona, imagina um teatro, ok? Então, no teatro nós temos o palco, nós temos os atores, e temos os personagens, certo? E temos as falas dentre os personagens, certo? Os personagens, eles têm um comportamento, uma característica própria daquele personagem. Ele não é o planeta. Desculpa, ele não é o ator, né? Mas ele tem um comportamento. Então, se a gente for comparar o mapa astral com o teatro, então é assim. O palco são as casas, é aonde a peça vai acontecer, aonde aquilo está acontecendo, local, fisicamente, né? Os atores são os planetas, porque eles é que se movimentam e eles têm as personalidades dele como pessoa, né? Mas ele está interpretando um personagem. E esse personagem é o signo, é a maneira como ele se comporta naquela situação. E as falas são os aspectos. As falas são os aspectos, o diálogo entre eles, né? Exatamente. Os atores, né? Falando assim parece meio complicado, né? Parece meio, mas é simples, é como você falou, né? Existe uma dinâmica, né? Existe os setores. Então, por exemplo, a gente em outras lives falamos das casas, né? Então, por exemplo, ele é dividido em 12, como se fosse uma pizza, pode entender como se fosse uma pizza dividida em 12 pedaços, né? E em cada pedacinho dessa pizza tem um signo, né? Aí é o que a gente costuma dizer, nós somos todos os signos, porque em cada área da nossa vida tem um signo, e ele vai agir com aquele comportamento, né? A Léo falou, como se o planeta acionasse os signos para atuar nas casas. Então, os planetas, eles simbolizam. Então, cada um tem um símbolo, cada um significa. Por exemplo, Marte significa ação, né? Mercúrio, o pensamento. Comunicação, né? A maneira de se comunicar, né? E as casas é a área onde você comentou, que é onde acontecem as coisas. Então, por exemplo, a casa 1 é como você se expressa. Então, de repente, essa pessoa aqui, ele tem o Sol em Áries na casa 6, né? Então, a casa 6, o que é? A casa 6 é a casa do trabalho, né? É a casa das doenças, da sua rotina, né? Então, um Sol em Áries, você imagina como é que é a rotina dele, né? É agitada. Né? E, por exemplo, o ascendente dele é Escorpião. Então, a gente vê aqui na casa, né? Então, é um ariano com ascendente Escorpião. Não é fácil, não. Né? Não é fácil, não. E aproveitando que você está falando isso, a gente já pode dizer que quando a gente pega um mapa de alguém, bom, primeiro, para fazer o mapa, o que a gente precisa? Da data, né? Data de nascimento, dia, mês e ano, o horário e o local. E a cidade natal. Né? São os três dados que precisamos. Porque isso vai definir qual ascendente, em cada casa que vai estar cada planeta, né? Perfeito, exatamente. E através desses dados, e aí, dando uma observação, a gente costuma dizer o seguinte, né? O pessoal às vezes fala assim, então quer dizer que o meu mapa ele é único? Único é a dinâmica do seu mapa, né? Então, uma coisa que eu acho legal a gente falar é o seguinte, por exemplo,
de repente, você nasceu agora, nesse minuto, né? Dia 20 de junho de 2020, às 19h30. Tem outras pessoas que vão nascer exatamente no mesmo horário que você. Essas pessoas, elas vão ter o mesmo mapa. Porém, ou parecido. Você vai reagir, né? Ou como você vai trabalhar com essas informações é diferente, né? Então, eu costumo dizer que a experiência, né, do mapa, ela é única, né? O como você vai trabalhar com tudo que você tem aqui. Por isso que a gente fala que é um mapa. É um mapa onde ele vai mostrar, né? Eu já estou entrando até, acho que em outra... No Natal, né? Que você tinha comentado do Natal. Ele vai mostrar o teu potencial, ele vai mostrar as ferramentas que você tem para utilizar, para você lidar com algumas dinâmicas, né? As dificuldades também, né? Os pontos fortes, aquelas dificuldades, os aspectos, as coisas mais desafiadoras que você vai enfrentar, tudo aqui, né? Exatamente. E quando a gente vai fazer o mapa natal, tem os quatro pontos principais que a gente usa, que é a base para a leitura. Não são os únicos, mas é a base. Que é o Sol, que é a sua essência. O Sol, a Lua, que é o seu emocional, né? O seu emocional. O ascendente, que é a sua expressão em relação ao mundo, né? Inclusive o seu corpo físico, né? Perfeito. E o meio do céu. Que é o seu propósito de vida, né? A gente começa por aí. Que a gente comenta que, assim, esse é o recorte, né? A gente costuma falar que é o recorte da personalidade, né? É onde você também vai avaliar o temperamento dessa pessoa, né? A gente vai ver os elementos que a gente viu há um tempo atrás, né? Nas lives anteriores, né? Então, é uma junção de todos esses conceitos, mas a gente já começa por aí, né? Então, por exemplo, que nem você falou, o Sol é a essência, é o que eu sou, né? É o que eu trago. Né? A Lua são as emoções, de que forma que eu vou reagir, né? De que forma que eu vou reagir a determinadas situações, né? O ascendente, de que forma que eu vou expressar, né? Para o mundo, né? A minha experiência, as minhas reações. E o meio do céu, que é o meu propósito. A gente costuma dizer muito que é o propósito de vida também, né? Sim, exatamente. Objetivos de vida, né? Exatamente. Aí a gente já tem uma boa, vamos dizer assim, uma boa base, né? Fora isso, a gente tem os outros planetas, que é o que a gente já comentou, que a gente nas lives também foi falando de cada um, né? Então a gente tem os planetas pessoais, que aí entra também o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, né? Eles também simbolizam uma ação, né? Eles vão simbolizar algum tipo de ação nesse mapa. Os planetas sociais, né, que aí é o coletivo, que a gente faz essa análise, que é o Júpiter e Saturno, e os planetas geracionais, né, que são planetas que simbolizam gerações, né, que seria Urano, Plutão e Netuno, né? Na verdade, pela ordem, Urano, Netuno e Plutão. Né? Então, todo mundo que nasceu naquele período 1989, todos eles têm um geracional, um planeta geracional no mesmo signo, não na casa, mas no mesmo signo, né? Então, por exemplo, todo mundo que nasceu na minha época tem Netuno e Escorpião, né? Tem Plutão em Virgem. Então, a gente chama que eles são geracionais. Exatamente. E daí, conforme as pessoas chegam e pedem o mapa e falam, olha, eu quero saber mais das minhas questões afetivas. Então, além desses quatro, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar a Vênus, né? A casa 7. A casa 7, a 8, né? As casas que estão ligadas a essa área que a pessoa quer saber.
né? Porque assim, o mapa, né, o mapa ele tem uma gama de informações, né? E Se não dá você para for falar ler o tudo de mapa, uma vez. se você for ler o mapa, se você quiser ficar um dia inteiro lendo o mapa, você vai ter material para isso. Então, Uhum. normalmente é o que você falou, né? Eu, por exemplo, quando eu faço a leitura, eu acho que você também faz mais ou menos isso. Quando eu faço a Uhum. leitura de um mapa, eu procuro focar esses 4 pilares que a gente comentou e eu vou passando de cada casa, né? Eu vou passando da casa 1 até a 12, né, dependendo de onde Uhum. estão os planetas ali, dou uma geralzona. Mas todo mundo que procura o mapa, ele sempre vem com uma questão, que é o que você está falando. Exatamente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar, vai focar, né, vai Naquela iluminar questão. aquela questão que está, né, de repente, deixando a pessoa querendo, que ela quer se aprofundar mais nisso, quer entender Uhum. essa situação, né? Então a gente costuma dizer, eu já estou indo direto aí, Ed, que o mapa natal ele é muito bom, ele serve muito para ele é uma ferramenta excelente para autoconhecimento, né? Foi Exatamente. aí por exemplo, me Esse seria o grande apaixonei. objetivo, né? Porque às vezes as pessoas perguntam por que que eu, né? Qual é a vantagem? O porquê que eu vou ler o meu mapa se eu já me conheço? É, Mas tem muitos pontos que a pessoa não tem consciência, para né? isso a gente tem a casa do inconsciente, né, Ed? Exatamente. Todas as atividades, todas as áreas que vocês imaginarem que tem na vida, a gente encontra aqui, né? Por isso que tem. Então, olha que coisa, né? Jung falava, né, da sincronicidade, como é uma engrenagem o mapa, né? Que nem eu estava falando, uma das coisas que me fez me apaixonar pela astrologia, principalmente quando eu fiz a psicologia, foi justamente isso. Eu Uhum. descobri que o mapa natal, ele é uma ferramenta excelente para autoconhecimento, né? Sim, Então, eu já sim. tive algumas experiências com colegas de trabalho, no caso, terapeutas, que, assim, ele acelera, parece que não, mas ele também acelera essa parte da terapia. Às vezes Sim, tem sim. pontos, de repente você vai ficar lá um tempão discutindo e às vezes você vai direto ao ponto. Então a gente Uhum. também é uma ferramenta que Facilita, né? Facilita. facilita muito. É a casa 12, Carol. Casa da Casa 12. inconsciência é a casa 12. É... Não, o Também que é eu ia muito falar é que ele é muito bom para quem quer fazer reforma íntima também, né? Porque também. você pode identificar que pontos que você ainda tem alguma dificuldade, né, de desenvolver e trabalhar através do mapa, descobrir e trabalhar esses pontos, né? Também. E E, e como a gente estava falando, né, da interpretação, então você vai começar a cruzar todas essas informações, né? exatamente. Então tem E uma não é gama. fácil, né? Não é fácil. Eu queria dar um exemplo aqui, porque, como você disse lá no começo, as pessoas têm que tomar cuidado para não achar, só porque tem o Sol Sim, em tal signo é daquela maneira, né? Então, é só porque tem o Sol em Gêmeos vai ser fofoqueiro. Não tem nada a ver. Por quê? Porque a astrologia acredita, primeira coisa, não é o mapa não te influencia, ele diz as tendências energéticas de comportamento que você tem, mas ele não te define, né? Outra coisa, nós também somos influenciados pela nossa educação, pelas experiências de vida, tudo isso vai moldando. Então, apesar da tendência daquela situação, você pode mudar e você tem como mudar. É aí que entra as experiências de vida. E uma outra perfeito. coisa que são os aspectos, né, que são muito, muito importantes. Então, por exemplo, eu peguei uma vez um mapa, Jean, aonde a pessoa tinha era uma pessoa que tinha o Sol em Câncer, a Lua em Câncer e a Lua na casa 1. Ou seja,
quando você olha isso, você fala, cara, essa pessoa tem uma memória absurda. Por quê? Câncer, geralmente são pessoas que têm ótima memória. A Lua está ligada à memória, porque é regente de câncer. E na casa 1, que é no teu físico, ou seja, tudo para que essa pessoa tivesse uma memória e conseguisse lembrar até a encarnação passada, certo? Sim. Só que Detalhe. essa pessoa não tinha memória nenhuma, não conseguia lembrar nada. Eu fui olhar o que aconteceu. Tinha uma oposição de Netuno a esse Sol e essa Lua. Ou seja, não conseguia lembrar por quê? Por causa da energia de Netuno, que é o planeta das névoas, que não tem nada claro. Então, essa pessoa não tem a memória que teoricamente deveria ter. Ou seja, Com certeza. né, tem que olhar Então, tudo, né? depende. Então, esses aspectos, eles dão aquela amarração final, né? É o que a gente comenta, Sim, né? Eles sim. dão é o que você falou. Nem todo ariano é briguento, né? Nem, Exatamente, exatamente. nem todo leonino é arrogante, como o pessoal fala, né? Uhum, Aliás, é a sombra uhum. aí, né, do leonino, né? Sim, sim, sim. Porque ele tem o Sol em Leão, mas de repente ele pode ter ali um ascendente, né? Eu posso dar o meu exemplo de novo. Eu sou uma Sim. escorpião com ascendente Sagitário, né? Então o pessoal às Uhum. vezes, nossa, mas você é escorpião, você entendeu? Mas o meu Sagitário, o ascendente, graças a Deus, ele dá uma bela limpada ali, né, em alguns Uhum. aspectos e algumas características. Então, por Sim. isso que é interessante e é necessário você fazer o mapa, né, para você ter Sim. esse Essa todo. geral, Então, né? né? Então, por exemplo, que nem você falou, o mapa natal ele também traz muito a coisa de talentos que às vezes você não sabe que tem, né? Uhum, uhum. Potencial, as forças. Então, assim, e aí para você interpretar esses aspectos, né? É onde Uhum. a gente fala que cada um tem um símbolo. Então, que nem você falou do Netuno, né? Para quem não sabe, então o Netuno, onde você tem Netuno, é onde você tem a inspiração, onde você tem se sente o sacrifício, mas é onde não tem muita clareza, né? Você não tem muita Dificuldade clareza, de visualizar, né? tem uma dificuldade de realmente visualizar. Então, esse é um planetinha aí que ele meio que deixa a gente meio confuso em algumas É. situações. E vale a pena mencionar o seguinte, que todos os planetas têm o lado bom e o lado, assim, as facilidades e as dificuldades, o positivo e o negativo. E Tudo, isso, né? você Para sabe que todos isso, eles. você sabe que isso é de dar um tema, que eu acho que é legal a gente até fazer um tema aí, que seria a Uhum. luz e a sombra de cada A luz e signo. a sombra, exatamente. Nós somos E, assim, e não do planeta também. Dos planetas também, né? né? Dos planetas também. Também. Então, tem tanto o seu aspecto positivo e o seu Uhum. aspecto, eu posso falar negativo, a trabalhar, né? A Então, trabalhar. não existe a perfeição, né? Então, a Exatamente. astrologia, ela é tão bonita nesse sentido que ela também respeita essas, como é que fala? Essas imperfeições, porque a gente está aqui para Exatamente. trabalhar algumas coisas, né? E o mapa natal, ele ajuda nesse sentido. Por isso que a gente costuma dizer que ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Exatamente. E assim, você pega o mapa aos 15 anos, ainda tem muita coisa ali para trabalhar, né? Mas, por exemplo, você pega o Uhum. mapa aos 30 anos, ele vai ter uma interpretação, porque você está vivendo um determinado momento. E você vai Uhum. pegar esse mesmo mapa, né? Porque a gente costuma dizer que o mapa natal você pode fazer uma vez só na vida, né? Você pegou um profissional legal, fez lá o mapa para você, você vai usar aquele mapa para o resto da sua vida. Porém, se você pegar esse mapa e fizer uma outra leitura aos 40, aos 50, aos 60, já vai levar em consideração outros aspectos, Porque né? você já Então, viveu outras coisas. Ô, Jean, vamos dar a dica do dia para a gente poder já falar agora das previsões, tá? Então, certo. para quem, por exemplo, quem quiser fazer um mapa e não tem o programa, não sabe aonde está sua lua, seu sol,
qual que é a dica? Você pode usar um site gratuito, né? Que assim, é Uhum. um dos mais confiáveis, né, Ed? Que é o Eu acho. astro.com. Tá? O Hum, astro.com, ele é um site gratuito, ele é vai te gratuito. pedir lá a sua Dados. data de nascimento, o horário e a cidade, né, que você nasceu. Uhum. E aí você Uhum. jogou lá, ele já vai te calcular e vai te dar esse desenho aqui, né? Isso, Aí ele vai isso. dar o como está disposto o seu mapa e vai dar os Uhum. aspectos, né? Que aqui a gente já vê os E você vai aspectos. saber aonde estão cada planeta, em que signo, em que casa. E, claro, a interpretação você vai ter que ir atrás de um astrólogo, mas pelo menos você tem já uma ideia lá. E conseguindo, ouvindo as nossas lives, você tendo o seu mapa, você já consegue ir seguindo quando a gente vai falando, né? Já dá para ter uma ideia, né, Ed? Já dá A para ter uma Luciana, ideia. as escorpianas são do bem. Elas são mesmo, É viu, Lu? verdade. Eu Todos falei, são do bem. eu só estou falando da sombra de escorpião, mas a gente é do bem, com certeza. Ô, Jean, vamos falar agora do mapa de previsão, que é bem diferente do mapa natal, né? Ele já entra na live anterior, quando eu falei da progressão, né? Então, os mapas de previsão, eles são assim, eles são estudos desses astros, né, desses planetas, conforme eles estão no céu, em determinados períodos da nossa vida, né? Então, eles vão estudar acontecimentos, tendências, né, que Uhum. possamos ter. Então, Porque os planetas vão se movendo, né? Eles vão andando como eu e vão falei, fazendo aspectos diferentes. você nasceu naquele dia com essa foto aqui, né? Por isso que eu falei de congelado, é como se a gente tivesse congelado. Isso aqui está exatamente à disposição estava, como Uhum. você nasceu, como o céu estava. Só que esse céu, ele é dinâmico, Ele ele vai continua mudando. em todas as suas andanças, né? Marte está fazendo seu movimento, o Sol, que nem hoje nós estamos com o Sol no signo de Câncer, então daqui a Uhum. pouco ele para Leão. Então, a dinâmica, o movimento, ele não para, né? O Sim, mapa de sim. previsão é justamente pegar esses movimentos em determinadas situações. Então, por exemplo, Uhum. nós temos várias técnicas, né? Então, a gente tem as secundárias, que são as progressões, né? Que é aquele que a gente progride o Sol, progride a Lua, e são Uhum. movimentos internos, né? Ciclos de crescimento, né? Então, por Uhum. exemplo, Uhum. de repente eu vou lá e quero fazer uma previsão para mim de como é que vai ser 2021, né? Porque 2020 eu já estou deletando aí, vamos dizer assim, mas 2021, então o que ele vai fazer? Ele Sim. vai pegar o meu período, né, do meu aniversário ali, do Sol, né? Vai progredir desde o meu Sim. nascimento, né? Cada grau cada grau que o mapa, ele tem 30 graus cada casa, né? Então, se você nasceu com o Sol, aqui que nem esse aqui, na casa 6, né, que é a casa do Uhum. trabalho, a 20 graus, por exemplo, então cada um grau é um ano de vida seu, né? Então, por exemplo, se eu Sim. quero saber como é que a pessoa está aos 30 anos, o que ela vai ter naquele período para ela de crescimento, porque isso é interno, eu vou lá 30 dias depois que ela nascer. Com E 30 ver o dias de céu nascimento, daqueles 30 dias a gente depois. está vendo. Então, essa é uma progressão. Tem a revolução solar, né? Que é aquele que você faz o mapa de aniversário para aniversário, que é durante um ano, né? Uhum. Então, por exemplo, nesse caso, você não precisa, os seus dados de mapa natal, ele serve para para a sua revolução solar, né? A gente só vai Exatamente. fazer, por exemplo, hoje, do dia 25/6/2020 até Uhum. 25/6/2021. Em um ano, aí a gente vai ver os melhores períodos, o que vai acontecer, Uhum. qual vai ser o tom daquele ano para você, Uhum. né? Uhum. A gente Daí tem tem assinatura, os, a gente tem os assinatura. trânsitos dos planetas lentos, né? O trânsito dos Sim, planetas também, lentos, que já que marca outros períodos, né? É que eu tô. outros períodos, Isso. e tem as Aí lunações também. tem as lunações e tem os eclipses, se você quiser estudar os eclipses, Uhum. e tem também a sinastria, que é uma outra Assim, técnica, assim. que é a junção de dois mapas, né,
para ver como é que vai ser essa compatibilidade ou não. Sim. Né? Mas aí já não é previsão, né, Jean? Aí já a sinastria é um outro São tipo de mapa, técnicas, né? não, é isso, eu já Ok. estou dando já um geralzão já. Tá. E o que eu ia dizer é que, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente falar da previsão é que, como esse nome, previsão, dá uma ideia de prever o futuro, e na Sim. astrologia a gente não tem nada adivinhatório. Não existe uma previsão no sentido de adivinhar o que vai acontecer no futuro, como no caso do tarô ou de outras técnicas holísticas, né? No caso da astrologia, a gente vai verificar quais são as energias que você vai estar recebendo, sendo influenciado naquele período que a gente está estudando. Que você Tá? está marcando, que você Que você tá está vendo marcando. ali. Exatamente. Exatamente. Mas não é nada. Você até usou uma palavra legal outro dia, não é nada determinante, não é isso? Não, não é nada fatalista, né? Tudo bem aí? Tá pausado. Deu uma baixada na conexão aqui. É. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, no mapa Uhum. de previsão, né? De Uhum. repente, eu quero saber, ou a pessoa me procura, porque Sim. ele tá trabalhando, ele está num emprego fixo, numa empresa já há Uhum. muitos anos, e ele recebeu uma proposta de trabalho, né? Uma proposta de trabalho tentadora, tentadora. Uhum. Porém, ele tem muitos anos ali, e aí ele quer saber se é uma boa ele sair ou ele aceitar essa proposta. Uhum. Ali a gente tem condições, a gente não vai determinar, ó, é melhor você sair. Não, ó, é melhor você ficar, você não vai fazer isso. Não, você vai determinar o período, se, É o favorável ou não? Uhum. que favorece essa mudança. De repente você está num ciclo, num retorno de Saturno, né? Que o retorno de Uhum. Saturno ele demora 29 anos para voltar ao local que ele era. E onde você tem Saturno é onde você tem que ter responsabilidade, planejamento, comprometimento. Quando ele faz esse retorno, né, Ed, a gente costuma dizer que acaba acontecendo um monte de coisas, mudanças de valores, É, trocas de muitas algumas coisas. mudanças, né? Eu, dependendo, se você está ali naquele retorno de Saturno, às vezes não é favorável você fazer isso, né? Então, Uhum. Uhum. ali, a gente vai falar, olha, você tem condições de fazer essa mudança, mas, olha, você Uhum. com algumas posições aqui que não são tão favoráveis. Então, ali, o nosso objetivo ali é orientar e aconselhar da melhor forma, né? Mas Sim, quem sim. vai decidir é a pessoa, né? Se ele quer mudar. Exatamente. Mas ali tem a ver com a previsão. Então, é essa previsão, de você ver a melhor forma e os melhores períodos para isso, né? Sim. Eu já aconteceu comigo ou pessoas quererem viajar e perguntar, né? Porque assim, dá para ver no período de um ano quais são os períodos mais favoráveis para você viajar. Às vezes você quer viajar num mês, mas naquele mês você tem tantos aspectos tensos de vários planetas que a gente fala, olha, se quiser não é que vai acontecer, mas você pode viver várias dificuldades, né? Perder documento, quebra o carro, chove, chove, enfim. Se você for num outro mês, nesse período de tal a tal, fica muito mais fácil. Provavelmente as dificuldades quase não acontecem, entendeu? É verdade. Madu, beijos. Ed, por exemplo, um outro exemplo, por exemplo, Uhum. você está com um Saturno ou você está com um planeta ali na casa 2 que não é, né, Sim, que dificulta, Saturno mesmo na casa sim, 2, sim, né? sim, sim. Então, ali, o que você vai receber de orientação, né? Olha, toma cuidado, evita de gastar, né?
guarda um pouco, Exatamente. né? Planeja o seu dinheiro, porque Saturno está ali, é um período que ele vai ficar mais ou menos 2 anos. Então, muito Uhum, cuidado, não uhum, faça grandes projetos de compra, né? Não vai me comprar um uhum. iate, Saturno na Porque 2. o Saturno limita, né? O Saturno dá uma limitada, né? Exatamente. Então, o mapa de previsão, ele ajuda e ele contribui nesse sentido, né? De Uhum. você estar sendo orientado ou vendo os melhores períodos ou aqueles períodos mais difíceis, né? Então, assim, você já vai se antecipando, né? Você já vai se Exatamente, se antecipando. preparando. Que é o grande objetivo né? Se as pessoas perguntarem qual é o grande objetivo, por que, que eu faço o mapa de previsão? Para você exatamente já saber em que períodos você vai estar com mais facilitações, em períodos vão estar mais tensos, e você poder se programar, porque informação é poder, né? Exatamente. É isso Não aí. é? E aí, Ed, como é que fica nesse, né? Acho que as pessoas podem até perguntar, não sei, acho que você Uhum. já ia entrar nesse ponto aí, né? Do Hum. livre-arbítrio. E aí, como é que fica, né, esse livre-arbítrio? Eu tenho ou não tenho livre-arbítrio na astrologia? O que você Sempre acha? tem. Sempre tem. O livre-arbítrio sempre existe, gente. O mapa não controla. O nosso professor já falava, o mapa não controla a gente. Né? O mapa ele Exatamente. só diz o caminho, ele diz as energias que a gente vai estar recebendo, mas a decisão final sempre é nossa, a escolha sempre é nossa. Entendeu? Perfeito. Então, você pode escolher, você pode até falar, olha, eu sei que está um período tenso, mas eu quero tentar. Ok. E você pode conseguir, entendeu? Só que você vai estar consciente que você talvez tenha dificuldades naquele caminho. Mas isso não significa que você não possa tentar seguir aquele caminho. A escolha sempre é sua, né? Exatamente. É o que a gente costuma dizer também, né, na parte de previsão. Tem um exemplinho bom Uhum, aí, que a gente até estava uhum, comentando. uhum. Você sabe que em março você quer plantar rosas, né? Aí Certo. você planta em março porque sabe que março é um bom período para essa plantação, né? E Exatamente. você sabe que você plantando em março, você vai colher em Uhum, setembro, certo? uhum, Você tem dois caminhos. Você pode plantar as rosas e nesse período que é onde o astrólogo entra para falar, olha, só que procura tomar cuidado aqui, procura fazer assim e tal. Nesse uhum, período, você vai regar você tem essa condição de você escolher de regar todo dia, ir lá, uhum, né, uhum, fazer um carinho, falar com a rosa, tal. uhum. Você vai colher, com certeza, bons frutos, você vai colher boas rosas, né? Porque E você desculpa, só te interromper na tua historinha. Apesar de não chover, você tá lá regando, exatamente, você está não é? cuidando, porque Porque você o vai querer. astrônomo falou, ó, não vai chover, você vai ter que regar todo dia, porque não vai chover nesse período. Então, você tem esse livre-arbítrio de escolher se você vai fazer todo esse trabalho ou você Uhum, simplesmente planta lá e deixa e vai lá em setembro ver como é que está a rosa. Ela pode até nascer, ela pode até, né, sem regar, acho difícil, mas ela pode até nascer, mas ela vai eu também nascer acho. sem brilho, sem Sim. viço, né, que a gente costuma Uhum, dizer. Então você tem vários uhum. caminhos aí. Na verdade, no fundo, quem decide somos nós, né? Sim, Agora, você tem exatamente. uma ferramenta em que você está vendo esses caminhos, Uhum. é uma questão de você, né? É uma coisa assim que te ajuda nessa escolha. E lógico, Bastante. E lógico, tem muitas coisas que, por exemplo, que dependendo dessas casas, né? Porque como a gente falou, né? São várias casas. Às vezes você tem Sim. uma dinâmica que está acontecendo, como eu falei, na casa 12. A casa 12, ela não é só a casa do inconsciente, ela é a casa do autoconhecimento também, né? Também. Uhum. De repente, você está no momento de se conhecer. Então, por exemplo, quando eu pego pessoas que têm muita coisa aí na casa 12, o que eu faço? Eu indico terapeuta para ela.
ó, você está no momento X para fazer uma terapia. Muitas já estão fazendo, né? Então, ó, é bom para você fazer uma terapia. Você vai estar num momento excelente, você vai descobrir coisas, potencial, você vai conseguir, às vezes em determinados momentos que você não conseguiu, em determinadas situações, a partir de agora você vai ter condições, porque tá aberto ali para você, entendeu? Não, e tem uma coisa engraçada, né, Jean? Porque geralmente, quando a gente vai ler o mapa e vai falar com a pessoa, parece que a pessoa já sabe, né? Porque ela te fala coisas que estão lá no mapa, né? Ou seja, mesmo inconscientemente, ela já está vivendo aquilo que está no mapa, não é? Exatamente. E é exatamente isso. É o que eu falo da sincronicidade, né? E a pessoa Aham. vai no mapa justamente naquele período. É impressionante isso. Por exemplo, você vê um monte de coisa lá na casa 10 e você chega para a pessoa e fala assim: você por acaso está pensando em mudar de carreira ou mudar de emprego e tal? E a pessoa fala: mas como que você sabe? Que eu nem te falei nada ainda. Não Não, é? Porque bate, né? e muitos falam assim, não, mas você está vendo isso aí, né? Nesse desenho. Exatamente. Uma vez eu peguei um cliente que ele falou, não, mas você está vendo tudo isso aqui aí? Como que pode, né? Mas por Não, quê? Vamos... eu lembro, Jean, a uma aula quando eu e a gente estudamos juntos. Numa das aulas, quando a gente tinha acabado de aprender que, por exemplo, Saturno na casa 12 pode ser que a pessoa não conheceu o pai. Não significa que o pai morreu, mas ela não teve. E uma das primeiras práticas que a gente fez, eu peguei uma menina com isso e eu perguntei, por acaso o seu pai, você não conheceu o seu pai, ou seu pai faleceu, tal? Ela falou, eu nunca conheci meu pai, a minha mãe é mãe solteira, né? Porque Saturno, casa 12, segredo, não conhecer, é incrível, né? Isso. E outra coisa, para a gente reforçar, que é importante a gente reforçar isso, a gente sempre reforça, eu já percebi isso em todas as lives, eu acho legal a gente fazer isso. Por isso que a gente fala que não é uma ciência e não é uma adivinhação, né? Sim. A gente tem condições de ver que tem determinadas situações que podem ocorrer, mas você nunca vai acertar o evento. Às vezes acontece. Ó, eu vou dar um exemplo típico do que a gente está passando aqui, que acho que a gente até comentou em outras. Sim. Essa pandemia, a gente sabia, já faz lá desde 2017, você Não olhava da lá pandemia, né? Não da pandemia. do que aconteceu, né? Do vírus, né? Do Covid. Eu estou falando agora, do que a gente está passando agora. Então, por exemplo, a gente sabia que ia acontecer uma grande conjunção em 2020, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, Júpiter, Saturno, Plutão. Uma grande transformação, né? Sabia-se que ia acontecer alguma coisa grande, né? E que ia realmente mobilizar. A gente até pensou em guerras, né? Que era o que estava mais assim. E no fim, a gente não conseguiu, né? Colocar como evento um vírus, né? Mas sabia-se que ia acontecer alguma coisa. Então, a astrologia também tem o limite dela, né? E o engraçado é que depois que o vírus aconteceu, os astrólogos foram estudar no passado e viram que a conjunção Júpiter, acho que Plutão, né? Agora eu não me recordo qual é a conjunção. Acho que é Júpiter, Plutão, ou Plutão e Saturno, enfim. Uma dessas conjunções, ela se repete todas as vezes que tem uma grande pandemia que aconteceu Exatamente. com a gripe espanhola, que aconteceu com a peste negra, né? E um outro exemplo que eu queria dar, antes de a gente já está começando a se aproximar aí do final, é que a gente, às vezes, quando a gente olha o mapa de previsão, a gente consegue verificar o tipo de situação que a pessoa provavelmente vai viver. Mas, como você mesmo disse, a gente não consegue descobrir qual é o evento. Por exemplo, a gente sabe que Plutão é um planeta que, entre outros símbolos, ele geralmente significa ou crises ou perdas, né? Então, quando a Uhum. gente vê no mapa de, por exemplo, uma criança, o Plutão, numa situação lá,
a gente olha, aquela criança, ela vai viver algum tipo de perda. E a gente não sabe dizer se a perda pode ser uma perda de alguém da família, uma avó que falece, uma tia, ou pode ser uma perda no sentido de nasceu um irmão e ela perdeu a atenção dos pais. Então, para ela, é uma vivência de perda, né? Uhum. Mas não necessariamente uma perda de que perdeu alguma coisa, né? Então, esse tipo de... Só para dar um exemplo de que a gente tem como ver o tipo de experiência, o tipo de dificuldade, mas não exatamente o evento. O evento. Você pode até se aproximar e pode até realmente, às vezes, acertar, mas eu acho que não é esse o objetivo, né? Exatamente. Assim, pela minha abordagem de trabalho, a sua, a gente sabe que não é esse o nosso objetivo, prever. Eu até brinco, eu falo com o pessoal, às vezes, quando vai pegar um mapa, mas você consegue ver se eu vou casar, tal. Não, aí é complicado. Não, se você veio para saber determinadas coisas, você entendeu? Não tem, Não não tem é como, né? né? Até tem, mas eu não vou gastar o seu dinheiro nesse sentido, Sim, né? sim, exatamente. Exatamente. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com o mapa natal, porque o mapa natal você tem ali o objetivo de levantar os talentos dessa pessoa, o potencial, né? Uhum, uhum, Seja em uhum. que idade for, né? Porque Exatamente, não tem idade para você fazer o mapa e para você ver essa potencialidade, né? exatamente. Legal. Ô, Que Jean, mais? acho que a gente vai ter que começar a se despedir, porque daqui a pouco está acabando o tempo aí, para a gente não cair do Nós já nada, né? Nós já demos a dicas. Tem alguma pergunta? Dá tempo de. Acho que não tem perguntas, né? A gente tem uns Não sei. 4 minutos aí. Ah, é? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. E, bom, queria agradecer a todo mundo, dizer que na semana que vem a gente vai ter um convidado de novo, né, participando, né, Jean? Mas a Isso. gente é um outro terapeuta que usa a astrologia numa outra área totalmente diferente, mas muito legal. E eu espero que todo mundo volte aí para participar, porque vai ser muito legal, né, Lojane? É. O objetivo das lives é toda quinta-feira ter um tema, né? Sim, E como você comentou, né? E todo mês a gente ter alguns convidados, né? sim, Nós sim, vamos sim, ter a Léo também aí mais para frente para falar, né? Também de uns sim, temas. Aí a gente vai falando semanalmente, né? Mas eu exatamente. espero aí que todos tenham, né, tenham gostado aí. Pelo menos eu sei que são muitas informações, né? É muita É. informação, não dá para você fazer de uma vez, mas dá para dar uma ideia aí do que é esse Sim. mapa astral, né? E mandem, vai, né? Ajudem a gente, mandem o que vocês gostariam de saber para poder ajudar a gente a procurar temas interessantes para todos, né? Mais uma vez, brigadão aí, Carol, pelos posts, tá? Nós estamos Ô, adorando aí. Carol, obrigado pelos posts. Gente, gratidão. Brigadão mesmo, Gratidão, gratidão. gente. Uma boa Obrigado, semana aí viu? para todos. Boa semana, gente. Tchau.